potência. O produto não serve se o grau de pureza não estiver em um patamar muito elevado. No entanto, na época, não sabíamos como chegar a esse padrão de pureza. Sua única fonte de informação era um rumor de que a DuPont, nos Estados Unidos, teria usado tetracloreto de silício. Em 1956 foi construído um forno experimental na fábrica de Minamata. Este forno experimental é uma recriação do modelo original. Silício de baixo grau de pureza é fundido com ácido hidroclorídrico, transformando-se em gás que é enviado para o forno onde circula o hidrogênio. O silício se separa e permanece no interior. Depois, injetamos um gás inerte, que não tem poder explosivo, e gradativamente fomos substituindo o oxigênio. Mas quando abrimos a tampa do forno, tudo explodiu. Houve um erro de projeto e o hidrogênio tinha se acumulado. Embora as explosões continuassem, o processo foi pouco a pouco aumentando a pureza do silício dentro do forno. Em 1958, começaram a construir uma fábrica no município de Chiba, em um terreno que tinha sido parte de uma floresta de pinheiros. O preço do terreno era barato e o ar era puro. Foi construído um forno de quartzo e a produção começou no final de 1959. Todos esperavam ansiosos para ver se iria funcionar. O policristal de silício que eles fabricaram e que tinha um grau de pureza de 10 elevado a 9, foi transformado em cristais simples de silício, utilizando equipamento desenvolvido independentemente. Depois cortaram o silício e mediram a sua resistência para julgar a qualidade. Quando o técnico anunciou que a resistência era de 200 ohms, todos perguntaram: esse número está certo? Devo explicar que o índice de resistência muda completamente dependendo da forma em que é medido e depende de diversas condições. Foi então que o técnico disse: tenho certeza absoluta de que o índice é de 100 ohms ou superior. O fato de termos conseguido o índice de 100 ohms ou superior era algo fantástico. Nunca fiquei tão impressionado como naquele dia. Todo mundo comemorou. Os cristais melhoravam a cada dia e finalmente eles conseguiram um silício com uma resistência de 1000 ohms. Esse índice era muito superior ao padrão estabelecido nos Estados Unidos. Pensamos que isso era suficiente e por isso fomos visitar o Ministério da Indústria e do Comércio Internacional com muito orgulho e confiança. Conseguimos, falamos para eles. Mas a reação do Ministério não foi boa. Eles perguntaram: seu método de medição é confiável? Eles não acreditaram em nós. Sem sequer verificar, disseram que não valia a pena utilizar esse tipo de produto doméstico. Ficamos muito aborrecidos com eles. Seguindo para o sul pela rodovia que sai de São Francisco, há amplas planícies nos dois lados da estrada. Esta área é conhecida popularmente como Silicon Valley. Aqui estão estabelecidas aproximadamente 4.800 empresas, de fabricantes de semicondutores até fabricantes de equipamentos elétricos. O Silicon Valley, que se transformou na maior área industrial para produtos eletrônicos do mundo em 1950, ainda estava cheio de pomares. Nesta região, em 1950, o Dr. William Shockley, que descobriu o transistor de junção, recrutou jovens com alto nível de inteligência, vindos de todas as partes dos Estados Unidos, e fundou a Shockley Transistor Laboratories. Este foi o início do que hoje é o Silicon Valley. Estas são as pessoas, as melhores e mais brilhantes selecionadas pelo Dr. Shockley. Foram a força motriz que criou a indústria dos semicondutores. Entre eles estava o já falecido Robert Noyce, que é considerado o pai da indústria americana de semicondutores.
Neste prédio estava o laboratório de Shockley. Hoje em dia é uma loja de áudio. Os jovens, inspirados pelo Dr. Shockley, logo perceberam que ele não era um bom negociante e começaram a procurar outras oportunidades. Um dos grupos fundou a Fairchild Semiconductor Corporation em 1957. O grupo foi financiado por uma empresa do mesmo nome que fabricava câmeras aéreas. Dirigido por Noyce, o grupo começou a experimentar novas tecnologias. O primeiro produto que fabricaram foi o transistor de mesa, que era a tecnologia mais avançada da época. A IBM, que estava envolvida em contratos militares, ficou sabendo da nova tecnologia desenvolvida pela Fairchild. Inicialmente, os pedidos da Fairchild não passavam de 100 unidades, mas foram aumentando aos poucos, e a Fairchild abriu uma rede de fábricas. Aqui estão o processo e a estrutura do transistor de mesa da Fairchild. Em primeiro lugar, o silício do tipo N é preparado e colocado dentro do forno de difusão e selado. Este líquido é um composto de boro utilizado como impureza do tipo P. É misturado com um gás inerte e injetado dentro do forno. A proporção de gás de boro introduzida é cuidadosamente ajustada. Isso é devido a que a espessura da camada do tipo P, que se forma em cima da superfície do cristal, varia de acordo com a densidade do gás e do tempo de aquecimento. Quando o silício do tipo N é aquecido no gás de boro, forma-se uma camada do tipo P na superfície. O silício com duas camadas, P e N, é então colocado dentro de um forno de oxidação e selado. Ao se injetar vapor, o silício dentro do forno se une ao oxigênio do ar e a superfície é coberta por uma forte película de óxido. Este método foi descoberto por Carl Frosch e Lincoln Derrick. A fina camada roxa é a película de óxido. Embaixo dela está a camada tipo P. A camada embaixo é a tipo N. É aberta uma janela na película de óxido e é introduzido um material do tipo N, utilizando novamente o método de fase de difusão de gás. O método para abrir janelas é baseado na tecnologia fotográfica. É aberta também uma janela adjacente para utilização posterior. Quando se acrescenta um filme metálico, as duas janelas se transformam em eletrodos. As porções não necessárias são cortadas e retiradas em formato de mesa, similar a um platô. Então, através do controle do gás, é possível fazer cuidadosamente uma camada do tipo P, o que melhora extraordinariamente as características do transistor. Este programa tem o apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Depois de ter dado início à produção de transistores para uso militar, a Fairchild desenvolveu-se rapidamente. Mas um acontecimento imprevisto ameaçava o futuro da empresa. Os transistores de mesa começaram a ter alto índice de falha. Logo percebemos que o problema era quando os colocávamos em uma lata ou em uma janela, jogávamos algum tipo de material na lata. E, obviamente, um pouco deste material, que denominamos de OVNI, objetos voadores não identificados, caía sobre o material. Se caísse sobre algum contato, podia provocar um curto-circuito. Então a Fairchild desenvolveu o transistor planar, em que o silício era completamente recoberto por uma película de óxido e protegido contra a contaminação.
Este é o transistor planar desenvolvido por Gene Herney. Não há nada protuberante da superfície de cristal de silício a não ser os eletrodos necessários, o que faz o transistor à prova de contaminação. Esta era a tecnologia planar denominada também de difusão seletiva, que combina a película de óxido, fotogravura e a difusão de fase de gás das impurezas. O transistor planar conquistou o mercado proporcionando grandes lucros. A Fairchild, que tinha estado praticamente à beira da falência devido à contaminação que comprometia o transistor de mesa, começou a progredir e a se tornar uma empresa gigantesca. Para fazer um transistor planar, coloca-se uma película de óxido sobre silício do tipo N, juntamente com um agente fotossensível. O diagrama da janela que será aberta na película de óxido é colocado no topo e exposto à luz. Abre-se então uma janela na película fotossensível e aparece a película de óxido. Quando tratada quimicamente, a película de óxido derrete e é retirada, permitindo a aparição do silício. Depois é colocada em um forno de difusão para retirar as impurezas. Um composto de boro do tipo P circula no interior. Da mesma forma que o silício do tipo P no forno, apenas o interior da janela se transforma em tipo P. A camada cinzenta do tipo N transforma-se gradativamente em uma camada azul do tipo P. Acrescenta-se outra película de óxido com um agente fotossensível no topo. De forma a abrir uma pequena janela, é colocado e exposto um diagrama no topo. Abre-se assim uma pequena janela no topo da camada do tipo P. Novamente utiliza-se a difusão de fase de gás para aplicar um material do tipo N. Da mesma forma que com a camada do tipo P, apenas o interior da janela é transformado em tipo N. Mais uma vez, tudo é coberto completamente com uma película de óxido. Aplica-se um agente fotossensível e um diagrama é colocado no topo e exposto. Durante o tratamento, uma camada do tipo N fica protuberante no meio, da mesma forma que a camada tipo P. Então é acrescentada uma película de alumínio juntamente com um agente fotossensível e diagramas de eletrodos. Depois é exposto. Durante o tratamento, as partes não necessárias são retiradas e permanecem apenas os eletrodos. As únicas partes protuberantes são os eletrodos e todo o resto fica recoberto por uma película de óxido. Esta tecnologia acabou levando ao desenvolvimento do circuito integrado. Jack Kilby tem 69 anos. Em setembro de 1958, ele criou o circuito integrado. Foi ficando cada vez mais patente que era possível fazer qualquer tipo de equipamento. Eu tinha visto o que este material fizera com os transistores. Do mesmo modo, poderia ser aplicado aos resistores diódicos, prepósteros e outros elementos de circuito. Este é o primeiro circuito integrado feito pelo Sr. Kilby e que foi doado para o Smithsonian Institution. Este é o circuito integrado inventado e produzido em série por Robert Noyce. As linhas brancas que aparecem na superfície são cabos para conectar peças. Esses cabos são conectados a transistores e resistores, que foram feitos com uma camada menos e encapsulados em uma película de óxido. Então foi feito um circuito lógico para computação em pequenos cristais de silício. Este foi o início do verdadeiro circuito integrado. 2 anos antes, em outubro de 1957, a União Soviética lançara o Sputnik, o primeiro satélite construído pelo homem. Os Estados Unidos tentaram desesperadamente acompanhar a Rússia, mas havia claras diferenças na tecnologia dos foguetes. A União Soviética lançou um homem ao espaço, deixando os Estados Unidos surpresos. O astronauta Yuri Gagarin ficou em órbita em volta da Terra. 10 meses depois da União Soviética, os Estados Unidos também colocaram um astronauta em órbita, mas o foguete não conseguiu igualar o Vostok de fabricação soviética. Em desafio à tecnologia do Sputnik, o Ocidente tentou miniaturizar o equipamento eletrônico.
Em 1957, J.W.A. Dummer, do British Royal Radar Establishment, fabricou circuitos de silício em escala reduzida. Os técnicos da US Army Signal Research e da RCA desenvolveram os micromódulos. Esta foi uma ideia para diminuir o tamanho dos equipamentos, colocando os principais circuitos necessários em blocos finos que poderiam ser empilhados. Os técnicos da Westinghouse desenvolveram o conceito de eletrônica molecular. Embora houvesse algo parecido com o modelo, não estava muito claro como fazê-lo e qual seria sua estrutura. Naquela época, não falávamos de CIs. Eles eram denominados de circuitos sólidos. Ouvimos falar que eles tinham sido aperfeiçoados, mas os detalhes eram meros rascunhos. O que ouvimos dizer é que alguns circuitos tinham sido colocados dentro de algum material sólido e praticamente essa era a única informação. A primeira reportagem falando sobre a construção do AC apareceu na revista Electronics. Francamente, quando li o artigo, não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Estávamos tratando o assunto como algo sem importância, mas o Sr. Kikuchi disse: "Isso é estranho. Será que estão falando sobre alguma nova tecnologia?" Isso nos fez pensar duas vezes e começamos a pesquisar sobre os circuitos integrados. No laboratório eletrotécnico, dois pesquisadores começaram a fazer testes de fabricação em um circuito de estado sólido, utilizando tecnologia independente. Este é um memorando técnico escrito em 1960 pela divisão de semicondutores da Mitsubishi Electric. Nele se menciona a eletrônica molecular descoberta pela Westinghouse. O presidente da Mitsubishi Electric, que estava muito entusiasmado pela eletrônica molecular, solicitou o desenvolvimento dessa tecnologia através de um projeto denominado Molectron. Entretanto, naquela época, a Mitsubishi não possuía tecnologia planar. A única coisa que eles tinham era uma tecnologia rudimentar para criar uma resistência em silício utilizando gravura de linha. Os técnicos colocavam parafina sobre a superfície do silício feita de 2 camadas PN e depois a riscavam com uma ponta de aço. Quando mais tarde era submergida em fluido apropriado, a parte sem parafina apresentava resistência e seu valor era determinado pelo comprimento do risco. Em janeiro de 1961, a equipe de Taru e Denda do Laboratório Eletrotécnico concluiu um circuito de estado sólido depois de árduo trabalho. Eles construíram, dentro de um chip de cristal de germânio, um transistor, um resistor e um condensador que foram conectados com cabos e fixados com resina. Este foi o primeiro circuito integrado japonês. Continuando o trabalho do laboratório eletrotécnico, a Mitsubishi Electronic realizou diversos testes de fabricação de moletrons. Anunciamos 11 tipos. O silício era silício, mas naquele tempo não podíamos utilizá-lo na tecnologia de transistores. Portanto, para fazer isso, abrimos um buraco no silício para inserir nele um transistor de germânio. Em outras palavras, o circuito integrado não tinha sido formado molecularmente, tinha sido apenas colado. Era algo falso. Isso causou problemas, porque diversas vezes fomos questionados por pessoas como o Dr. Denda. Como foi feito o seu Molectron? Estávamos tão envergonhados que preferimos não responder. Esta é a patente do transistor planar. Foi também a tecnologia básica para os circuitos integrados. Utilizando esta patente como arma, Robert Noyce, da Fairchild, solicitou ao Ministério da Indústria e do Comércio Internacional para autorizá-lo a produzir semicondutores no Japão. A resposta do Ministério foi negativa. Quando viu isso, Noyce veio me visitar e disse que não tinha conhecido ninguém que fosse mais cabeça dura que os caras do Ministério japonês. Por isso, decidiu pedir à NSC para comprar a patente da tecnologia planar. Osafune e Noyce fizeram amizade em uma reunião celebrada durante uma conferência acadêmica. O Sr. Osafune
levou as condições de Noyce diretamente aos altos executivos da empresa e eles imediatamente determinaram os direitos exclusivos para a patente. Conseguimos uma licença exclusiva. Uma vez feito isso, ficou impossível até mesmo para Fairchild exportar para o Japão. Todos os outros fabricantes ficaram contra nós. Mas, na minha opinião, quem ficou mais furioso foi a Hitachi. Naquela época, a Hitachi estava trabalhando para implementar medidas que impedissem a degradação dos transistores de mesa. Ao abri-los, é possível ver os cristais de silício no seu interior. A equipe da Hitachi estava tentando eliminar a contaminação, tratando mais tarde a superfície dos cristais transistores já prontos. A tecnologia que utilizávamos era colocar uma película fina de óxido, por exemplo, quartzo, sobre a superfície do transistor de mesa já pronto e, dessa forma, tentávamos proteger a superfície do vapor e outras impurezas. Prontos os transistores, o tratamento pelo calor tinha que ser feito em temperaturas baixas. De vez em quando, o material orgânico do óxido de silício se transformava em gás. Esse gás circulava no forno e os wafers foram colocados no interior para ver o que acontecia. A superfície ficou recoberta com uma película de óxido de silício. Mas fazer essa película dissolvendo um composto orgânico em baixa temperatura é muito diferente de fazê-la com quartzo em altas temperaturas. Fica muito áspera e cheia de buracos, de forma que o vapor acaba invadindo tudo através desses buracos. Como esse método não estava servindo, resolvemos tentar outro caminho. Desta vez, eles acrescentaram uma película metálica em cima do óxido de silício e o colocaram no forno para utilizar o fenômeno em que dois materiais muitas vezes se fundem quando aquecidos juntos em baixas temperaturas. Tentaram muitas combinações de metal e de óxido de silício, mas não conseguiram formar o metal desejado. Mas um jovem que trabalhava comigo na experiência, certamente para ver o que acontecia, colocou algumas partículas de chumbo em uma placa de quartzo e as aqueceu em um fogareiro. Ao fazer isso, em uma temperatura muito baixa, o chumbo concentrou-se em gotas e apareceram buracos na placa de quartzo, através dos quais o chumbo foi embora. Temos aqui uma recriação da experiência. Coloca-se uma bola de chumbo em um pequeno prato de cristal de quartzo. Quando colocado sobre a chama, o chumbo expele uma fumaça branca e começa a queimar. Em seguida, o cristal de quartzo também começa a queimar juntamente com o chumbo. E o fundo do recipiente derrete como se fosse açúcar e cai. Isso mostra que, quando uma película de óxido é feita com metal em baixas temperaturas, ela se transforma em uma película de alta densidade. Foram os técnicos da fábrica que tiveram a ideia de utilizar este método como meio de enfrentar a patente planar. Decidiram retirar a película de óxido e aplicar uma nova película para criar um transistor baseado na tecnologia de passivação de superfície em baixa temperatura. No entanto, ao tentar a produção em massa, a tecnologia teve de enfrentar imensas dificuldades que não tinha enfrentado no estágio de testes de fabricação. Nossos problemas eram uma tremenda dor de cabeça. Não conseguíamos fabricar nenhuma unidade. Os clientes tinham uma data de entrega. E embora tivéssemos dito que poderíamos fornecer 100.000 peças por mês, não tínhamos a mínima condição de fazê-lo. Este problema não era apenas em uma empresa. Muitas empresas tinham feito pedidos e estávamos sendo criticados em todas as partes. Tínhamos seguido um caminho independente e tínhamos recebido pedidos. Mas quando